Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 9 de junho de 2023, hoje tem jogo 4 da final da NBA. E Lucas, esse é um famoso 16 toneladas que vale esse jogo, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Não é esse o famoso 16 toneladas, né, Gibas? Mas, talvez valha até mais, né? Talvez valha alguns megatons, viu, Gibas? Para Denver Nuggets e para Miami Heat. Um jogo 4. Para o Miami Heat especialmente, né, Gibas? Um jogo 4 em casa, perdendo, você precisa ganhar 4 jogos seguidos, né? Desculpa, 3 jogos seguidos, sendo 2 deles fora de casa, né? Não é muito esperado que isso aconteça, né? Então, para o Miami Heat, Gibas, essa vitória hoje é obrigatória, fundamental. Mas não é sobre isso, né? O podcast de hoje, porque muitos que vão ouvir aqui vão falar, pô, o que eles estão falando, velho? Eu já assisti esse jogo ontem, né? Não tem sentido aí ouvir esse podcast. Por isso, Gui, a gente vai falar aqui de muita coisa, exceto esse jogo. Mas caso você esteja ouvindo antes do jogo e queira saber pelo menos alguma coisa do jogo, Tyler Hero não joga, né? Tyler Hero não joga esse jogo 4. Então, a expectativa que se tinha, o Tyler Hero pode jogar o jogo 3, não jogou, também não joga o jogo 4, e o Miami vai com o que tem jogado mesmo. Gibas! E o Kit tá fazendo coisas absurdas, Jamal Murray fazendo coisas belíssimas e absurdas também, mas a gente vai deixar um pouquinho de lado o que tá acontecendo ali para falar de outros assuntos, né, de outras coisas do mundo da NBA e do mundo do basquete, viu? Inclusive, queria começar logo falando, vai ter jogo 5 nas finais do NBB, São Paulo e Franca, vão disputar o jogo 5, até agora quem jogou dentro de casa perdeu, né? Uma novidade aí, ano que vem as equipes vão todas brigar para ficar na 12ª posição, que aí garante vaga em playoff e não precisa vencer muitos jogos em casa. Gibas, daqui a pouquinho a gente fala disso, só vamos dar essa pincelada, né, de que vai ter NBB, vai ter também papinho sobre o Sub-16, né? Hoje o Brasil tem um jogo de algumas toneladas também contra Porto Rico, mas vai ter, por exemplo, NBA. Gibas, Bob Marks, que é um super especialista do cap, né? É o verdadeiro mago do cap. Ele trouxe algumas análises aí sobre a situação do Chris Paul. Pera aí, Lucas, desculpa. Ele não é o verdadeiro mago do cap. Ele é o Nepopop americano. Ok. Calvo também, hein? Bem calvo. É uma calvície até mais acentuada, né? É aquela calvície de Espiridion a mim, né? Que eu não conseguiria meter o Espiridion a mim. Gibas, então ele jogou luz, né? Porque muita gente falando, o Chris Paul pode voltar a jogar com o Suns, o Chris Paul não pode voltar a jogar com o Suns, o Chris Paul, né, pode assinar em outro lugar. Onde fica Chris Paul? Quais são as opções do Phoenix Suns? Quais são as alternativas do Chris Paul? Te interessa esse assunto, Gibas? Como não interessaria, né, Lucas? Hoje já vi uma série de montagens de diferentes equipes querendo Chris Paul. E eu destacaria até a do Sanatório Spurs, né? Um perfil de Instagram que a gente segue lá, que postou o seguinte, né? De graça até injeção na testa, né? Veterano no mínimo, até injeção na testa. Lucas, muita gente sonhando em mamata com Chris Paul, né? Não é sonhando assim, quero Chris Paul e faria tudo por ele. É assim, bom, se tá pra jogo eu tô topando, né? Se tá pra jogo eu tô topando. Aliás, né, a gente falou em live a respeito, a gente não chegou a fazer pod a respeito dessa informação. Opa. E ela circulou meio contraditoriamente, né, Lucas? Do jeito que ela foi largada de uma maneira que ele foi avisado que seria dispensado em alguns minutos, ou acho que 1 hora depois. Primeiro foi o Chris Haynes que trouxe a notícia, né? Chris Paul seria dispensado do Phoenix Suns. E aí, na sequência, o Shams veio que meio que corrigir, assim, passando um pito, né? Não passando literalmente um pito, mas sugerindo assim, estão em conversas para ver o que vai fazer a respeito desse contrato. E pode ser que ele seja dispensado, não está descartada essa hipótese, mas existem outras
possibilidades. E aí, Lucas, ficou uma grande confusão, né? Nos bastidores e no burburinho a respeito de NBA, né? Porque, assim, uma vez que você abre o caminho para o caos se apresenta, né? E quem não gosta de caos tá de brincadeira. NBA é o puro suco do caos o tempo todo, né? Especialmente na pós-temporada, né? Entre as temporadas. Gibas, seguinte. O Chris Paul tem um contrato que tem 2 anos ainda com o Phoenix Suns, certo? O segundo ano, a partir de agora, né? Ou seja, a temporada não essa que começa em 2023, a que começa em 2024, o contrato do Chris Paul é completamente não garantido. Ou seja, quem tiver o Chris Paul, se ele estiver jogando muito e a pessoa quiser deixar o Chris Paul por lá, beleza, paga certinho, normal. Agora, o Chris Paul não tá jogando tudo isso, posso cortá-lo do time e não pago nem $1, nem R$1, nem uma rúbia, né? Nem um peso, né? Consigo dispensá-lo aí. Nem criptomoeda precisa pagar também, né? Eu consigo dispensá-lo sem ônus. Isso aí, 2024, 2025. Mas para 2023 e 2024, nessa temporada que vai começar daqui a pouco, a cláusula é diferente. Se Chris Paul for dispensado ainda no mês de junho, até uma data limite dentro do mês de junho, esses 30 milhões dele garantido viram 15,8 milhões. Certo? Ok, tava mutado, Lucas. Peço perdão aí pelo silêncio no ok. Às vezes, Guilherme, o silêncio vai falar por mim, né? E é curioso que eu fiz o ok, e aí você não ouviu, aí eu fiz um sinal de positivo, né? Aí eu podia simplesmente ter desmutado meu microfone. É um podcast ainda. Então, 15,8 é o número que a gente vai guardar na memória agora, né? É o tanto que o Chris Paul recebe se o Phoenix Suns dispensá-lo, tá? Aí o que acontece? Esse 15,8 é garantido do Chris Paul, tá? Ele vai receber esse salário de 15,8. Guarda essa informação na mente. Agora vamos pensar do lado do Phoenix Suns. O Phoenix Suns, ele pode, daqui pro final do mês de junho, trocar o Chris Paul, certo? Você trocando o Chris Paul, esses 15,8 vão embora. Você não precisa pagar os 30, não precisa pagar os 15,8, você vai pagar o salário de quem chegar em troca do Chris Paul. Essa é uma das opções. O Suns dando a entender, dizendo para o mundo todo que o Chris Paul vai ser dispensado, caso não seja trocado, ele vai fazer com que, por exemplo, sei lá, algum adversário do Lakers pense, poxa, o Chris Paul pode parar no Lakers, né? É melhor. Será que vale a pena eu pegar o Chris Paul? Então fica com essa ideia de, poxa, se eu topar, se eu tiver 30 aqui para pagar no Chris Paul, ou se eu comandar 30 em salários que eu não estou tão interessado nesses caras, mas que de repente interessam para o Suns, eu consigo fazer essa troca aqui e fico com o Chris Paul. Então essa é uma das alternativas, uma das vias para o Phoenix Suns trocar o Chris Paul. Segunda alternativa, dispensa o Chris Paul, paga os 15,8 e aí, quando abrir o período de free agent, se fala, ô Chris Paul, nada pessoal, que em vez de não te pagar 30, eu queria que você jogasse aqui eu te pagando 20, né? Porque é 15,8 que você recebe, mais uns 3 aí do mínimo de veterano. Vamos viver essa emoção mais uma vez? Volta pra gente. Agora vai jogar com Kevin Durant, sabe? O ano inteiro e tal, vai ser bem legal. Então, essa é a segunda opção do Phoenix Suns. Dispensar o Chris Paul e torcer que ele reassine com o Suns. Beleza? Fazendo isso, o Suns vai ter acesso a uma mid-level de 5 milhões, tá, Gibas? 5 milhões de dólares é a mid-level do Phoenix Suns. Tem uma terceira. É muito dinheiro, Lucas. É muito dinheiro, 5 milhões de dólares. Se converter em real. Logrado, né? Se converter em real, fica muito dinheiro ainda. Mas se você tentar contratar um jogador na NBA, não parece tanto, viu, Gibas? Ok. Então, tem uma terceira via, né? Terceira via, normalmente é uma chacota, viu, Gibas? Normalmente aí às vezes até a segunda via é uma chacota também, né? Muitas vezes, Gibas, as vias são bloqueadas, né? Dependendo aí do trânsito. Mas, de qualquer forma, Gibas, tem um terceiro caminho que o Phoenix Suns pode adotar, que é o seguinte.
eu dispenso e estico esse contrato do Chris Paul. O estende e estica faz o seguinte: o Varejão até um dia desse estava recebendo salário do Portland Trail Blazers, né? Mesmo tendo saído há muitos anos da NBA. Você pega o tanto que falta pagar do salário e você vai pagar esse mesmo tanto pelo dobro do tempo mais um. Então, se falta um ano para Chris Paul, 15,8, eu vou pagar em 3 anos esse 15,8, tá? Se faltasse em 3 anos, eu pagaria em 7, certo? Então, eu estico, dispenso e estico a stretch provision, né? É um jeito que os times fazem para que eu vou pagar o mesmo tanto, não muda, mas o tanto que eu pago, né, afeta menos o meu salary cap, porque em vez de pagar 16 milhões para o Chris Paul nesse ano, né, 15,8, eu vou estar pagando para ele 5,3 por ali, né? Então, essa alternativa garantiria para o Phoenix Suns uma mid-level de 12 milhões ao invés de uma mid-level de 5 milhões. Mas garantiria que o Phoenix Suns não poderia assinar com o Chris Paul. Quando você tem um jogador na stretch, né, esticado, você não pode assinar com ele. O Phoenix Suns não pode assinar. Então, se o Suns sentir que, poxa, o Chris Paul não vai ficar aqui, conversei com ele não tem interesse, eu posso dispensar e esticar. Isso vai fazer com que o Suns tenha mais dinheiro para essa temporada atual, né? Agora, para o Chris Paul, Gibas, do lado do Phoenix Suns, beleza? As 3 alternativas, tranquilinho, Gibas? Perfeito, tranquilo. Bom, se o Gibas entendeu, eu tenho certeza que todo mundo entendeu também, né? Porque o Gibas tem muita dificuldade quando eu começo a repetir números, falar muitos números seguidos. Às vezes eu só aceito, né? Só aceito. É isso. Espero que você esteja aceitando, mas aceitando consciente nesse momento, né? Porque é muito importante essa parte agora, Gibas. O Chris Paul, por outro lado, ele vai receber os 15,8, tá? Okay. A única maneira que o Chris Paul não recebe só 15,8 é se alguém assinar com ele por 15,9 ou mais. Ok? Ok. Então, mesmo que o Chris Paul fale, vou jogar no Clippers. Daqueles 15,8 que os times da NBA devem pro Chris Paul, ele vai receber uma parte do Clippers, uma parte do Suns, sabe? Aí, o Lakers pode oferecer 12 milhões pro Chris Paul. Beleza, ele vai pagar 12 e o Suns vai pagar 3 ponto alguma coisa, entendeu? Entendi. Então, caso o Chris Paul queira jogar por outro time, ele não vai fazer como o Monty Williams, por exemplo. Né? O Monty Williams está somando. Ele está recebendo do Suns, o contrato acabou ali, e está recebendo também o do Detroit Pistons. No caso dos jogadores, não é assim. Por exemplo, o Gallinari, né, ano passado, ele tinha 13 milhões com o Spurs assinado, foi dispensado, o Boston assinou por 6,5 com ele, o Spurs não precisou pagar os 13, né? Ele pagou descontado já o salário do Boston Celtics. Então, para o Chris Paul, não faz tanta diferença financeira, né? Onde ele vai jogar. Se ele vai jogar pelo mínimo, não faz tanta diferença. Então, ele vai escolher puramente por questões basquetebolísticas, a não ser que alguém fale, não, peraí, eu quero pagar os 30 do Chris Paul, né? Então, ele faz a troca com o Phoenix Suns, vai pagar os 30. Ou alguém chega e fala, Chris Paul, eu te dou 20 aqui. Então você não precisa jogar pelo veterano, eu te dou 20 aqui e você vai receber mais, né? Então essas são as alternativas de Phoenix Suns, de Chris Paul. Vou te falar o seguinte, viu, Gibas? Vendo por onde está caminhando, acho que é inevitável a separação. Que isso, cara? Você fez todo esse burburinho, você botou vários cálculos. Cara, isso me lembrou quando meu pai me levou no McDonald's pra falar que ia se separar da minha mãe, cara. Caraca. Ele esperou você pedir primeiro? Acho que sim. Faz muito tempo já. Eu não sei se eu sou a pessoa aconselhada, né, pra conversar com você sobre isso. Soltar uma dessa, né, dia de final de NBA.
Aliás, repetindo um conselho de um amigo que eu recebi em gravação de podcast, né? Você pode procurar uma pessoa mais adequada para tratar esse assunto aí. E que não seja o chat GPT, né? Mas esquecendo um pouquinho do lado do McDonald's, eu acho que é difícil voltar, Gibas, porque, cara, já o Suns, se quiser, o Chris Paul pode pagar 30, velho. O Chris Paul não vai esquecer isso. Se o Suns me quisesse mesmo, ele ia pagar 30 pra mim. Eu tava contando com esses 30. Eu ia, sei lá, comprar, eu ia assinar o Belgradão, né? Ia assinar o plano Mecenas do Belgradão. Tava contando com esses 30. E por isso que eu acho que é difícil. Acho que o Chris Paul tende mesmo a ir para outra equipe. E agora, o que o hoje trouxe também é que o Suns também pensa em trocar DeAndre Ayton. Não é apenas Chris Paul. Chegou o Frank Vogel, falou coisas belíssimas sobre DeAndre Ayton, né? Falou coisas do tipo minha âncora para defesa, né? E o Suns não desistiu ainda de trocar DeAndre Ayton, segundo hoje. DeAndre Ayton tem um salário bem considerável, né? Garantiria que o Suns trocasse por pelo menos 2 jogadores ou por um jogador com um salário tão grande quanto o dele, né? E outra coisa para ficar de olho também, viu, Gibas? Para lembrar, quando demitiram o Monte Williams, o Devin Booker tweetou, né? 36 despreocupado, né? 36 a soma de 35 e 1, né? Os números dele e do Kevin Durant. Ou seja, ele não garantiu mais nenhum outro número despreocupado ali, né, Gibas? A não ser que você tenha um número 0 na camisa, ou 00, você pode ficar preocupadíssimo aí com o seu status dentro do Phoenix Suns, porque nada tá garantido, ninguém tá garantido. Phoenix Suns aí uma caixinha de surpresas para essa off-season, viu, Gibas? Como torcedor, Lucas, seu sentimento é de esperança, receio, uma esperança receosa, um receio esperançoso ou muito medo, muito medo? Gibas, seguinte, torço pro Phoenix Suns, né? Já tenho dentro de mim a certeza que nunca vou ser campeão. É uma certeza assim que Inabalável? existe, sabe? Inabalável. Okay. Fiquei um pouquinho abalado com essa certeza lá em 2021, 2-0 no placar, jogando muito. Ali abalou um pouco. Não, porra, vai acontecer. Mas, de maneira geral, inabalado, né? O Suns teve, para mim, o melhor time da NBA por vários anos e se sequer chegava na final da NBA, né? Então, essa certeza de, não vai dar certo, sempre tive. Agora, os nomes que estão sendo cogitados para sair, Chris Paul e DeAndre Ayton, são liabilities, né? São caras que não costumam entregar para o Phoenix Suns, né, uma certeza, né? O Chris Paul teve em 2021 um playoff magnífico, né? Mas em 2022 a gente viu que foi um playoff já, tipo, ele fez aniversário, acabou o Chris Paul, velho. Foi uma coisa terrível. E no último ano agora já parecia que ia ser ruim, né? No começo parecia que ia ser ruim e no final parecia que estava no começo, né, Gibbs? Foi um péssimo playoff do Chris Paul, muito abaixo daquilo que a gente espera. E não é como se é uma coisa que acontece uma vez ou outra, né? Não, o Chris Paul sempre tem dificuldade em estar saudável em playoff, né? Então, sabendo que o 36 tá tranquilo, viu, Gibas? Tá despreocupado, a gente sabe que alguma chance o Suns vai ter de fazer barulho, né? Porque com o Devin Booker e com o Kevin Durant, né, estando os dois disponíveis, o Suns tem um dos melhores duos da NBA, mortíferos. Defensivamente os dois entregam também, né? Kevin Durant ainda mais, mas o Devin Booker também é um bom defensor. Então, saber que o Suns vai pagar o que for preciso, né? Vai gastar o que for preciso para montar um time competitivo ao redor deles, né? Com o dono super envolvido aí, muito a fim de assinar cheques, né? Não fico nesse auge da preocupação não, Gui. Eu sei que o Suns vai estar no mix das coisas. Agora, esse mix normalmente é um segundo roundzinho, sabe? Quem sabe é um final de conferência. Esse tipo de coisa, Guilherme. Ok. Lucas, Chris Paul trazendo um pouco mais de sabor aí pra Free Agency, né? Mais um pouquinho aí. E por falar em sabor pra Free Agency, o Damian Lillard falou o seguinte, se o Miami for campeão, não vou pra lá nem fudendo, né?
Então, fica aí mais essa, né? Fica mais essa aí para as pessoas pensarem. Recentemente ele falou em Nets e Miami como dois times que ele toparia jogar sem problemas. Mas isso Já com o é contratinho teórico. dele, né? Já com o É, contratinho monstruoso que ele quanto tem, tempo? né? Não é assim, não é nas condições assim, pô, agora acabou meu contrato, vou topar um salário menor aqui para tornar algum time mais competitivo, né? Não, eu vou arrastar meus 50 milhões para algum time que topar estressar sua folha salarial para acreditar em mim como um dos caras que pode conduzir a franquia ao título. É um jeito um pouco cômodo de pensar a vida, né? Mas enfim, o Damian Lillard é um grande jogador da história da NBA. Lucas, temos outros assuntos de NBA em dia Eu de tenho um final? para te falar, viu, Gui? Para te perguntar, na verdade. Eita, Falei tem um. muito aí, O quê? falei como um especialista em torcer para o Phoenix Suns. Queria que você E falasse mago agora do como. cap, né? Queria que você falasse agora, Givas, como um especialista em board de draft. Já temos alguns anos aí fazendo lives em dia de draft, fazendo séries especiais antes que os drafts aconteçam, né? E após também, dando notas, inclusive, tal qual aí um professor dos anos. O professor hoje ainda dá nota, Gibas? Dá, né? Como Desde é quando que tá começou. a nota assim, cara? É porque depende da escola também, né? É, Pô, mas tem tem professores em outras escola muito. instituições. Tem universidade e não tem como não dar nota, velho. É o único jeito de avaliar o aluno. É Não, não verdade. inventaram As outro escolas método ainda. tradicionais. É Porque na verdade. escola da Maria Alice não tem Então, nota? assim, da Clarice tem, mas a da Clarice é bem. Não tem prova, sabe? Só vai ter prova lá a partir do sétimo ano, eu acho. É, Não mas tem aí prova, tudo é acho que. muito lúdico. Depois Gibas, da BNCC ficou o. bastante difícil fazer isso, viu, Lucas? Queria até fazer essa crítica aqui. Coloca aí, crítica educacional. Gibas. Então, queria aproveitar a chance que temos aqui, um especialista, tanto na arte da educação como na arte do draft. Queria que você trouxesse aí destaques do que você está preparando, do que você está vendo, do que você está lendo. Gibbons Board, os novinhos que vão chegar arrebentando, os velhinhos que podem surpreender, nomes que estão subindo nessa reta final, nomes que, tipo, eu curto, mas o mundo não curte. Depois a gente vai ver quem tá certo. O que o Gibbons Board tem de legal em 2023, Gibbons? Lucas, o Gibbons Board, para quem não sabe, é um projeto aí que tenho levado de analisar os prospects e ranqueá-los com meus próprios olhos, né? Então, qual que é a ideia aqui? É escapar um pouco de tentar acertar draft. Eu não tenho pretensão de acertar draft, é um ranking de quem eu acho melhor. Já me fez muito bem, já me fez muito mal, né? Já acertei coisas bem legais no meio disso, já errei coisas bem grandes também. Acontece, né? É do jeito. E às vezes não é acerto e erro também, né? Feeling, é gosto, mas a ideia é um pouco chegar no draft tendo já jogadores preferidos, caras para acompanhar. No último ano a gente não fez, né? Os boards de 2022 ficou não deu para fazer, foi meio correria e tal, mas 2020, 2021 teve. E agora 2023 eu tô até elaborando um jeito, Lucas, de tornar público, né? Tô desenvolvendo aí um draft, um Gibbons Board público e vou disponibilizar para todo mundo, né? Botar o link aí na internet depois quem quiser ler, mas ainda não tá pronto, por isso que eu não coloquei ainda, né? Tô tentando analisar pelo menos 60 jogadores para ter 60, né? Que é um número aí. De repente analisar mais de 60, mas para fechar em 60. Ou se tiver mais de 60 também, bota ranking, né? E aí as pessoas escolhem. Enfim. E Lucas, cara, a princípio, acho que, como todo mundo em Banyama não tem conversa, eu tô muito firme com o Scoot Henderson. Eu acho que é o segundo melhor talento, ainda que ele precise melhorar seu chute, e isso é um assunto grave, né? Isso é grave, né? Como diria outros, né? Então, isso tem que ficar. A gente tem que ver como é que as equipes vão encarar isso. Não é um bom chutador e tem sido treinado por ótimos técnicos já há algum tempo, né? Fica assim, quando chegar na NBA vai desenvolver o chute. Cara, já está sendo treinado por ótimos técnicos já de desenvolvimento há um tempo. Já deveria estar com um chute melhor. Talvez já esteja melhorando nos últimos tempos. A gente precisa ver como é que tá. Ele jogou muito pouco, né? Mesmo ele sendo G-League Ignite, jogou pouco. É um time que poupa bastante ele. O contrato dele implicava também cuidar desse desenvolvimento, não ficar expondo o tempo todo, enfim. E mesmo o G-League Ignite é um time que é G-League, joga contra os times G-League, mas tem uma noção um pouco diferente de competitividade, enfim.
Mas pra mim ainda é o número 2. Pra mim não entra em debate. E aí, Lucas, tem dois jogadores assim que tem me seduzido muito. O Amen Thompson, acho que pra mim, ó, assim, ainda não tô firme nisso, mas tenho a impressão que é o terceiro melhor talento, sabe? Eu gosto muito desse cara. O Amen Thompson é um jovem que não foi pra Dizem que ele NCAA. treina religiosamente, viu, Gibbs? Ah, cara, ele é bem interessante. Ele não foi pra NCAA, ele preferiu ir jogar no Overtime Elite, que é tipo uma liga paralela, assim, que não é federada, nada, assim, mas é uma liga que conseguiu um contrato muito bom com a Amazon. Até transmitiu os jogos do Overtime Elite na Amazon, mas não teve divulgação, não teve tradução em português, mas estava disponível. Não sei se está lá em arquivo ainda. Eles têm um contrato bom, acontece tudo na mesma cidade, os times jogam todos ali e é muito bem feita a transmissão, é bem bonita, assim, tem um esquema de transmissão, Lucas, que tem tipo meio videogame, assim, você tá assistindo o jogo, mas parece meio videogame, a lógica, a estrutura. Agora, assim, cara, é bem legal de assistir, depois vocês procurem aí os jogos da Overtime Elite no ano que vem, certamente eles vão levar mais prospectos, tem bastante grana envolvida. Então, assim, é um cara que passou meio despercebido pelo alto nível da NBA, de NCAA europeu, mas como é um prospect, né, todo mundo parava para ver esses caras, os irmãos gêmeos, né, o Amen e o Alzar. Eu achei o Amen melhor e interessante, assim, ele é um mais é muito atlético, ele joga em muita velocidade, assim, 200 por hora. E, Lucas, me chama a atenção que ele joga com notas artísticas, sabe, assim, tudo tem um jeitinho, assim, tudo tem um carisminha. Nesse sentido, lembra um pouco o Lamelo. O Lamelo não tem um passe normal, né? O passe simples dele, ele faz um remelechinho, né? Especial, assim. Então, acho que o Amen Thompson vai virar jogador favorito de muita Você tá gente. assim porque é o que te escapou, Gibbs? Que o Gibbonsburg é famoso aí por desprezar o Lamelo, né? Cara, eu colocava o Lamelo no segundo tier do draft dele. Eu colocava no primeiro tier Anthony Edwards, pra mim o melhor talento disparado. E colocava o Wiseman, que pra mim era próximo do Anthony Edwards, né? Disparado não, enfim. Mas o Edwards pra mim tava em primeiro, o Wiseman logo em segundo, e aí no segundo tier tinha muita gente, e o Lamelo tava nesse segundo tier. Eu coloquei ele, Sabe por quem exemplo, pensava atrás como do... você? Golden State Warriors, viu? Também. Tá tudo bem, né? Mas, por exemplo, eu coloquei o Lamelo atrás do Cole Anthony, que pra mim seria melhor que o Lamelo. Hoje eu não acho isso. Mas pelo menos deu bom jogador também, né? Acho que no meio desses amadores que eu coloquei, eu coloco o Tyrese Haliburton, acho que no mesmo nível do Lamelo. Na época era um pouco afrontoso fazer isso, hoje tá tudo bem, né? Mas então teve gente que eu achei muito boa que eu coloquei na frente do Lamelo, mas teve gente que não era tão boa assim. Mas pode ser assim que eu goste mais do Amen Thompson, porque ele parece mais competitivo, mais agressivo, mais intenso. O Lamelo tem essas coisas que são muito bonitas, mas tem outras coisas que eu não gosto tanto. E aí, Lucas, acho que talvez a minha maior ousadia até agora é descer o Brandon Miller para escolha pro meu ranking na quinta, né? Pra muita gente ele é o segundo dessa classe. Você E, odeia o cara, Hornets, Gibbs? Tudo que o Hornets quer, não sei, né? Não sei faz se o o Hornets vai contrário, né? draftar ele. Cara, mas eu amo o Jarvis Walker. E por enquanto ele tá em quarto. Eu ainda, assim, como eu não publiquei ainda, né? Então eu não tô assim, não fiz aquela vista final. Deve sair isso aí depois da final da NBA, provavelmente, né? Se a final for a 7 jogos, aí sai antes. Mas assim, cara, eu tô encantado com o Jarvis Walker. Pra mim hoje, né? Não sei, pode ser que eu mude. E pra mim é o quarto talento dessa classe. Eu acho que isso. Eu não vi todos os mock drafts, né? Mas pra mim isso talvez seja a coisa mais diferente, assim, que eu tenho visto por aí. Aí o Brandon Miller pra mim é um jogador muito interessante. Acho que faltam algumas Gibbs, sabia coisinhas que me que incomodam. Jarossi é Jarvis. anagrama de jacaré? Não sabia, não. Essa Botou essa informação é muito informação no boa. Gibbonsburg? Não, mas eu acho que você tem acesso a comentários, Lucas. Você pode fazer esse comentário lá. Porque pouca gente sabe, ele tá ciente aí dessa musicalidade que o jacaré, ele come sua barriga e o dedão do pé, velho. Cara, Então, o Francisco tá fascinado com essa música, velho. o cara vem de mansinho assim, de repente tomou o lugar do Brandon Miller, ele não vai se contentar não. Vai olhar pra cima, viu, Gibas? Jacaré sagaz. Sagacidade imperante, né? Aí, Lucas, assim, outro nome que eu
dois nomes, na verdade, que eu tenho a impressão que são melhores do que consta, né, pra Bilal? média, assim, né? O Bilal pra mim é um Ih, super rapaz, talento. Tô encantado com o Bilal, Lucas. É também. impressionante como o Bilal cresceu na minha frente, assim, porque quando eu tava acompanhando o cara, é impressionante. Pra mim, o Kayson Wallace de Kentucky tá na frente dele ainda, ele é o sexto. E, cara, eu tô apaixonado Perigo, pelo né? Kayson Wallace. Cara, Amador, Kentucky, não tem como não ficar atento, né? E o Kayson Wallace tem um quê de Jimmy Butler que me assombra, sabe? Eu tô vendo o final de NBA, o Jimmy Butler jogando o que ele tá jogando, cara. Eu falo assim, cara, eu quero pegar esse cara que parece o Jimmy Butler, mas que eu falo assim, é um super defensor, excepcional defensor de 1 contra 1, troca. Ele não é tão alto, né? Acho que ele tem 1,91, 92, né? O Jimmy Butler é mais alto. Mas assim, ele criando arremesso, aquela finta de jogo de pique que o Jimmy Butler faz, que ele vai levando, de repente ele estanca com os dois pés e toma as decisões. Cara, lembra muito, assim, me lembrou até um pouco demais. Então, eles estão nessa lista, e aí daqui para baixo tá um pouco confuso ainda, né? Então não vou entrar muito em detalhes ainda, porque podem acontecer outras coisas, né? Giba, sempre os caras que eu mais curto você odeia, né, velho? Quem Cam que você Whitmore, não curte ouvi nesse? o nome dele ainda. Ele Pra seria mim, o próximo que eu terceiro falaria. talento desse É, draft. ele aqui para mim tá em oitavo. Esse seria o próximo. Eu até parei, porque assim, pra mim eu gosto mais desses do que do Ken Whitmore. Acho que ele é capaz de influenciar o jogo de muitas maneiras, sabe? Mas eu achei um. Falta muita coisa, mas é um super potencial, é novo ainda, né? 19 anos. Gosto dele. Eu gosto, tanto que tá aqui entre os 10, né? Tem outro que você gosta dessa galera? Não, assim, pra mim, pra estar em disputa de top 5, pra mim é o Cam Whitmore. O restante a gente vai falando. A gente Agora, tem uma série, né? A gente tem uma série. Amanhã vai ser outro dia. O primeiro lugar que a gente vai lançar o Gibbons World vai ser lá, né, Gibbons? vai ser lá, vamos fazer lá. Agora, Lucas, eu tenho que fazer já, né, a retratação. Essa aqui, pô, você ganhou fácil já, né? Porque nem aconteceu ainda. E tô soltando a mão dele, né? Keontae George. Pô, eu era bem hypado com o Keontae. E, pô, temporada horrorosinha, hein? Nossa, bem horrorosinha a temporada. A gente conversou lá no começo, né? Não tinha nem começado Ele direito a jogou temporada. muito naquele campeonato que o Iago venceu, né? O Brasil venceu com o Isso, Iago. né? E, pô, eu tava no hype, tinha achado ele interessante, as coisas de high school e tal, mas, pô, achei um jogador assim. Sabe quando é bom jogador, mas. Cara, vai ter que suar bastante vai ter que virar outro tipo de jogador pra virar na NBA? Pode acontecer. E, Lucas, outro nome, né, que eu acho que acho que até assim para as pessoas ficarem atentas quanto a isso, né, que não, cara, não me deixou particularmente empolgado o Dick, né? Ao contrário do Hum. Bilal, que cresceu muito, esse Dick aqui despencou, Lucas. O Dick despencou. Temporadinha murcha? Cara, é um ótimo chutador. É um branco que chuta. E, cara, não faz mais nada. Jogo de pique, falta a bola bater no pé dele, decisão errada o tempo todo. 1 contra 1, horroroso. É um defensor aceitável? Até é, mas assim, tomada de decisão, transição, o jogo tem que vir para ele, sabe? Assim, é um bom chutador? É um baita chutador. Talvez o melhor chutador dessa classe? Cara, pra mim o melhor chutador dessa classe é o Ibaniama, porque ele é gigantesco e chuta de um lugar que não existe, né? Então assim, qual é o melhor chutador da classe? Cara, mesmo não tendo aproveitamento de elite, pra mim é o Ibaniama, porque ele tem 2,20 e chuta com a mecânica linda. Mas assim, E o chuta Brady na Dick arremessa pra baixo, né? Ele tem que jogar a bola pra baixo pra ir na é direção da outra cesta. parada, né? É outra parada. Mas assim, com esse perfil de 3D, gosto de outro, sabe? Não fiquei nesse hype do. Não fiquei muito nesse hype do Dick, não, viu? O Dick, pra mim, um pouco Boa. vigarista. Gostei demais. Não dá spoiler de tudo, tudo que tem no Ah, tem Gibbons muita World, não, coisa pra Gibbons. falar. Mas queria que você trouxesse pelo menos uma coisinha que você não falou. Tem idoso pra gente prestar atenção? Porque todo ano chega um idoso no draft que as pessoas falam, porra, não vou pegar porque é idoso. E aí, de repente, o cara tá sendo titular, temporada inteira como titular. Eu gosto muito do Marcus Sasser, armador de Houston. Cara, esse time do Houston me seduz. Já falei do Jarvis Walker, que pode ser um jacaré, né? Gosto muito do Marcus Sasser. É um armador excelente. Sassy, Armador de Sassy elite. é irreverente, né, em inglês. Então você tem muito apelidinho pra Ele é ele, viu? mais sassy ainda, né? Porque ele é Sasser, né? Então,
Velho, tô bem, bem empolgado com ele. Pra mim, ele é um idosinho. Tá sendo cotado pra segundo round em vários lugares. No Gibbons Board, ele vai estar bem mais alto do que a média. Bem mais alto do que Sempre a tem um média. idoso no segundo round, né? Esse ano foi o Nembhard, né? O Nembhard pegou. Foi, né? E agora nós estamos vendo o menino do Denver jogando, que tá jogando na final, o Brown. Ele era idosinho quando ele chega e, pô, É 21. primeiro round ainda. Conseguiu jogar já e jogando final. Então, já teve o Jalen Brunson, que foi um idosinho do seu draft, que sai no segundo round e agora tá ganhando 100 e tantos milhões aí. Então não dá pra Desmond desprezar, né? Bade, Malcolm Brogdon, sempre. O Cam Johnson. O Keegan Murray, ele era sophomore? O Keegan Murray era sophomore. O Sophomore, irmão dele ok. agora é junior, né? Meio horrorosinho o irmão dele, viu? Infelizmente. Você tinha tentado pra isso, né? Cara, Você lembra que você falou isso aí? lembro, pô, quando o Keegan Murray, sem motivo nenhum, né? Bota uma parte de um cavanhaque só para as pessoas saberem. Eu sou o Keegan Murray, não sou o Chris Murray. Não confundam, pelo amor de Deus. Pra mim já indica, né? Quando os dois gêmeos são bons de bola, eles jogam iguais, né? Okay. Olha o Brook Lopes e o Robin Lopes, velho. O Brook Lopes obrigou o Robin Lopes a não cortar o cabelo, né? Gibas, tem rumorezinhos aqui, hein? Tenho alguns pequenos rumores pequeninos, mas antes de falar de rumores pequeninos, queria que você explicasse aí para as pessoas por que vale a pena assinar o Café Belgrado. www.cafébelgrado.com.br. Lucas, hoje chegou um apoio internacional. Cara, foi uma verdadeira jornada, na verdade, né? Porque na Aurelo a gente não consegue ainda receber alguns apoios internacionais. Alguns a gente já consegue, para quem tem cartão no Brasil e tal, mas sobretudo para quem está fora do Brasil já há algum tempo, aí tá bem desvinculado aqui do Brasil, das situações bancárias e tal, aí tem dificuldade e estrangeiros a gente também não consegue por enquanto, mas o William Torres entrou em contato, manifestando aí vontade de apoiar o Belgradão, querendo saber como a gente faria, e a gente encontrou saídas, ele já é um apoiador do Café Belgrado. Então, William, muito obrigado pelo seu apoio, já chegou, já está desbloqueado aí na Aurelo. Se você tem essa situação também, né, você é estrangeiro, está ouvindo o Belgradão, ou você já mora fora do país e não tem os mecanismos aí possíveis para apoiar o Café Belgrado, entre em contato aí, faça como William Torres e vem com o Belgradão, cafébelgrado.com.br. O melhor jeito de apoiar o Café Belgrado é entrando nesse site, cafébelgrado.com.br. Esse é o site do Belgradão dentro da Aurelo. Por lá, você consegue desbloquear todo o conteúdo que é exclusivo para apoiadores com apenas R$ 9,00 mensais. Cara, R$ 9,00 mensais é o mesmo valor desde que a gente abriu o plano de apoio lá nos idos de 2018. Já são 5 anos, R$ 9,00 você consegue consumir todo o conteúdo do Belgradão. E R$ 20,00 você vem para o nosso grupo no Telegram, também é o mesmo valor. Com R$ 20,00 você vem fazer parte da nossa comunidade. É o Giannis, o grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo, o sono. Esse grupo é onde estão as melhores pessoas, é o melhor lugar para você acompanhar qualquer tipo de esporte, né? Onde sofremos juntos lá pela Bia. Que jogadoraça, né? Que semifinal espetacular. Que grande campanha, a Bia Haddad Maia, filha de jogador de basquete, hein? A Bia. E uma grande, grande tenista, a maior tenista mulher brasileira desde Marista Bueno. Bia, porra, você é sensacional, o Belgradão tá sempre contigo, vamos pra cima aí, agora top 10. Lucas, então é o seguinte, né? O Café Belgradão é um projeto de mídia independente, mas que depende dos seus apoiadores, mas não, né? E por isso, por ser independente, depende dos seus apoiadores para sobreviver, né? Para existir. O Café Belgrado só existe porque tem você. Então, muito obrigado, você que chegou com o Belgradão, você que é apoiador do Café Belgrado. Temos uma lista de apoiadores, porque já faz uns dias aí que a gente só fez live, né? Não sei se a gente falou os últimos, né? Então eu vou falar aqui. Teve gente que me cobrou e falou assim: vocês não falaram meu nome. Vou falar, vamos lá. Lucas, mais algum motivo que me escapou? Gibas, esses mesmos que você falou, né? Ganham um monte de conteúdo exclusivo, né? Muito conteúdo exclusivo para você ouvir na hora que você quiser. Daqui a pouquinho, pós-temporada, aí você fica assim, poxa, agora eu quero saber um pouco mais da história da NBA, né? E aí vai ter muito conteúdo histórico aí, né? Com essa pegada, né? De contar o que aconteceu, contar o passado, né? E algumas contam até histórias que não aconteceram, viu? Então fiquem atentos aí, vocês apoiadores. Dê uma passeada lá, né? Pelas playlists
exclusivas para apoiadores dentro do site da Aurelo. Gibas, antes de você falar o nome dos apoiadores, queria ressaltar aqui o que fez o Jonathan, viu? Ele mandou um Pô, foi pix muito bonito, velho. Foi muito bonito. na manhã de hoje falando: as lives são sempre tarde pra caramba e nunca consigo acompanhar ao vivo, mas sempre no outro dia de manhã. Por favor, não pare. Unânimos MVP 30 aqui. Gibas, talvez ele seja o Curry também, hein? Dupla personalidade. Ok. Um salve, salve a todo mundo que curte o Belgradão, que ajuda o Café Belgrado. Cara, nesse momento teve troca, viu? Troca na NBA. Nesse momento que estamos Mentira, gravando velho. aqui. Vai se atualizando enquanto eu falo os nomes aí. Tá lá no podcast, tá lá no tweet do hoje. Pique pra todo lado. Vai lá entender quando eu falo o nome. Só tem pique envolvido, aparentemente. Daqui a pouco. Vamos falar dessa troca de hoje, hein? Pô, obrigado hoje por ter avisado antes de a gente acabar o podcast, né? Senão já ia ficar velho. 10 minutos. Pô, hoje, pelo amor de Deus. E, pô, se fosse grande o suficiente, voltava pra fazer outro, né? Mas essa aí é só de pique, velho. Que doideira. Enfim. Primeiro, pro Renan. O Renan falou: eu virei assinante, vocês não me anunciaram. Será, Renan? Isso pode acontecer, mas não é pra acontecer. Renan, muito obrigado pelo seu apoio. Eu agradeço também ao Marcelo Kendi. Valeu, Marcelo. Muito obrigado pelo seu apoio também. Felipe Ferreira. Será que é aquele que jogou no Corinthians? Um salve, hein, Felipe. Se for, você poderia ter sido um zagueiro bem melhor, hein? Mas tudo bem. Pelo menos agora você está melhorando porque você é um grande apoiador do Café Belgrado. Iago Correia. Um salve, Iago. Marcial Alves. Já chegou de Gianni. Já tá no Gianni o Marcialzinho. Ele é chafado, hein? Gustavo Gonzaga, um salve, Gustavo Gonzaga, um dos maiores Gonzagas, né, desde a Universidade de Gonzaga. Elben Alves, ô Elben, você foi bem demais, hein? Teve um trocadilho aí no meio, talvez as pessoas não tenham percebido. Além disso, Lucas, espera aí que tem mais gente, espera aí que tá faltando aqui, achei, Rodrigo Rafael e Bruno Queiroz, que chegaram com a gente também, muito obrigado a todos os apoiadores. Falou do Marcelo Kenji? Falei, pô, chamei de Kenji, né? Talvez por isso que você não tenha entendido, porque meus amigos que chamavam Kenji eram Kenji mesmo, Lucas, mas pode chamar de Kenji também. O Luiz Barcelos a gente não falou, é a apoiadora Adam Sandler, é o Revinho, né? Já falamos do Revinho? Já. Um salve então pro querido Revinho, cruzeirense tal qual o Cabuloso, que venceu na partida de estreia do quadrangular final lá do CBBzão, equivalente ao segundo campeonato vai se desenhando nacional. Um Cruzeiro e Santos decisivo aí, hein? Será que vai ser essa a final do CBBzão? Olha a crise. Daqui a pouco vamos falar ainda de NBB, hein? São Paulo, porra, espetacular. Lucas, entendeu a troca? Entendeu a troca? O Denver tá mandando uma escolha de 2029 pro Oklahoma, tá? Porra, em troca, o Denver vai receber a escolha 37 desse draft agora de 2023, uma escolha de segunda rodada de 2024 e a pior escolha que o Oklahoma tiver em 2024, porque em 2024 o Oklahoma vai ter algumas escolhas de primeira rodada, né? E aí a pior delas vai pro Denver. Então o Denver tá trocando uma escolha protegida de 2029 por uma escolha ruim, mas ainda no primeiro round de 2024 e 2 seconds. O OKC tinha 800 picks, agora tem 800 menos 2, né? Fazendo as contas, mas assim o Oklahoma consegue garantir que vai escolhendo mais escolhas de primeiro round, né, em anos diferentes, não precisar escolher 3, 4 escolhas no mesmo ano, sabe? Então foi esse tipo de troca que o OKC fez aqui, um time que sempre está acumulando muitas picks e agora está trocando porque não tem onde encaixar tanta pick, né? Então recentemente fez trocas de múltiplas picks pelo Ousmane Dieng, pelo direito de escolher o Ousmane Dieng, né? Agora também faz mais uma troca 3 por 1, né? Uma escolha que precisaria fazer esse ano não vai fazer a 37 e 2 do ano que vem. Uma de primeiro round e uma de segundo round. Pra falar a verdade, Lucas, me preocupa que o Denver no meio de final esteja negociando o pique de 2029, né? Vai negociar o champanhe, né? Vai negociar aí o hotelzinho, né? Pô, tudo bem, né? Fiquei um pouco frustrado, viu, Lucas? A hora que vi um monte de pique pra lá e pra cá. O próximo é o Christian Brown, viu, Gibbons? E o OKC, pô, pra também não ter 500 jogadores na rotação aí, porque o que eles vão fazer com tanta pique, né?
estão acumulando aí e transformando esse caminhão de Pix em assets futuros. Lucas, ontem jogo 4 da final do NBB em Franca, match point na mão de Franca. Franca abriu 2-0 na série final. Desculpa, São Paulo abriu 1-0 em Franca. E aí os 2 jogos seguintes seriam em São Paulo, chance de fechar a série, né? 3-0, já pensou, igual fizeram contra o Flamengo. Mas Franca... E assim, na véspera do jogo 2, Franca perde o Lucas Dias, um de seus principais jogadores, e simplesmente vence os 2 jogos seguintes. Faz 2-0 em São Paulo, 2-1 na série. Leva pro Pedrocão para fechar, com a chance de fechar em casa, perde o jogo 4, 2-2. Agora teremos no sábado o jogo 5, final do NBB, não passa de sábado. Entretenimento, viu, Lucas? Muito entretenimento nessa reta final de NBB. Gibas, 2 grandes elencos, né? Ficaram um pouquinho mais equilibrados depois da contusão do Lucas Dias, que acho que o Franca tinha um elenco assim meio overpower, mas o São Paulo, é bom que se diga, né? Ganhou o jogo 1 no Pedrocão com todo mundo. E ganhou os 2 jogos sem o Lucas Dias já, lá em São Paulo. Então, assim, são 2 elencos até certo ponto equilibrados, mas Franca com favoritismo de jogar em casa, com favoritismo de ter 2 match points em casa, favoritismo da campanha invicta, né? Campanha invicta até chegar em playoff. Então, assim, tudo se desenhava para uma temporada perfeita do Franca. Ainda pode vir uma vitória no jogo 5, pode deixar a coisa ainda mais memorável, né, do que qualquer outro tipo de vitória, mas se colocou mais uma vez em situação de risco, né? Não se colocou porque os adversários são muito bons, né? Mas é bom a gente lembrar aqui que até o finalzinho do jogo 5, da primeira rodada de playoff do Franca, eles estavam perdendo para a Unifacisa, né? Então, Franca passou sufoco contra a Unifacisa no jogo 5, dentro do Pedrocão, abriu o último quarto atrás, a Unifacisa chegou a abrir acho que 9 pontos, teve a posse para ampliar, ou foi 7, teve a posse para ampliar para 9, minha memória está me falhando nesse momento, e aí depois Franca conseguiu uma remontada avassaladora, né? É muito perigoso, mais um jogo 5 em casa, é mais um jogo 5 de qualquer forma, e um confronto bem equilibrado. E, cara, todo mundo ganhou fora de casa, que doideira, né? São 2 ginásios, assim, com muita pressão positiva, muita pressão a favor, e ninguém conseguiu confirmar mando de quadra nessa série até agora, e Franca vai tentar fazer o que ninguém fez, né? Lembrando um pouco, é a série que teve Dallas e Clippers, né? Pouco tempo atrás, já com o Luka no comando, primeira série depois da pandemia do Dallas, que todo mundo ganhou fora de casa, e aí foi antes da pandemia essa, né? Todo mundo ganhou fora de casa e o Clippers venceu em casa a última, né? Eu acho que foi... foi primeiro depois da pandemia, 2021. Que até o Suns depois eliminou o Clippers mais pra frente. De qualquer forma, Gibas, é uma série atípica, mas quando a gente pensa no jogo jogado dentro de quadra, não é tão surpreendente um 2-2, né? Franca, por melhor que tenha jogado na temporada e com todos os méritos é o favorito, ainda é um time que mostrou algumas fragilidades, né, nesses playoffs. Não diria nem fragilidades, mas alguns caminhos para ser atacado nesses playoffs. E São Paulo, por mais não tenha tido a temporada de Franca, ainda assim tem um baita elenco com muita gente experiente, com muitos ótimos jogadores, defensores em todas as posições. Se desenha aí, Guilherme, um confronto meio histórico ou não? Acho que sim, né? A gente já teve outras finais de NBB decididas. Primeiro, né? A gente teve algumas finais de NBB decididas em jogo único até, né? Então já tivemos esse componente de desespero, né? Tudo ou nada. De tudo ou nada e tal. Mas a gente já teve também ao longo da história outras finais, tipo com playoff decidida em jogo, né? Jogo 5. É uma partida de dois grandes elencos, de projetos que investiram, né? Só para não ficar sem informação completa, Lucas, em 2016, Flamengo e Bauru foi 3-2 para o Flamengo. Em 2017, Bauru e Paulistano 3-2
pro Bauru. E mais recentemente teve também, não foi em Flamengo e Franca, mais recentemente? Acho que foi a 5 jogos também. Posso estar errando de cabeça agora, porque a memória recente é meio ruim. Mas acho que aquela que o Varejão estava lá ainda, o primeiro ano do Gustavinho, se eu não me engano, foi a 5 jogos também. É isso mesmo, 5 jogos, o Flamengo foi campeão dentro de Franca, né? O jogo 5. Foi bem forte esse jogo, foi um dos momentos históricos aí do NBB. Então, Lucas, cara, acho que é um campeonato que merece um jogo 5, né? Foi um campeonato que o Franca dominou do começo ao fim e no playoff, cara, entregou entretenimento, né? Não do jeito que o torcedor de Franca queria. Imagino que eles estavam com a festa preparada ontem. É um time que venceu muita coisa recente, atual campeão do NBB, atual campeão da BCLA. E Lucas vai enfrentar no Intercontinental, se caso chegue à final, né? Provavelmente vai enfrentar o Telecom Bonn, que é o adversário do Iago e do Caboclo na final da Bundesliga. Então, pô, já temos motivos duplos para começar a se secar aí o Telecom Bonn, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Uma coisa que a gente não pode é ficar perdendo pro Telecom Não Bonn. é Teleton, viu, gente? Pode secar Telecom. tranquilo. Telecom. Peraí também. Pra secar o Teleton, acho que já é um pouco polêmico já, né? Enfim, tem que deixar claro. Lucas, então é isso. Acho que a gente falou aqui, né? O jogo marcado para a hora da Champions, mas a Champions vai resolver rapidinho, né? Então, o NBB acho que é às 3 e a Champions às 4. É isso? Você que vai fazer o Watch Party? Como é que é? É 4 mesmo? 4 horas começa a final da Champions. O NBB deve terminar, espero, né? No intervalo da Champions. Será que dá para durar isso tudo o jogo? Quem sabe? 3 horas. De repente pega o final. Pô, jogo 5, velho. Que vai ter de reclamação, pausa, olha de novo o relógio. Enfim. Então vai ser demais, hein? Vai ser demais. Jogo 5. No Pedrocão, eu nem vou precisar dizer, né? Se você estiver em Franca, vá ao jogo, porque, pelo amor de Deus, você vai ter ingresso. Você vai ter ingresso. Todo mundo transmite. Sport TV, ESPN, NBA App, YouTube, TV Cultura, todo mundo que é ligado ao NBB vai transmitir. Então, vale a pena ficar muito, muito atento. Lucas, outra informação. Jogador de seleção brasileira, Léo Mendel, depois de se tornar aí o Conde Drácula, né? Tendo dominado lá na Transilvânia, campeão na Romênia, grande temporada na Eurocup, fez um grande ano europeu, está de volta à Liga CB. Foi contratado pelo Zaragoza, a informação foi confirmada essa manhã pela Olga Llorente, a jornalista lá de Zaragoza. Ela tinha dado que ontem, né, havia negociações avançadas e hoje ela confirmou. A operação está fechada. Léo Mendel será jogador do Casa de Monte de Zaragoza na próxima temporada. Não é um grande time, tá? Não é um time que disputa ligas europeias fortes. Eu não sei como é que vai ficar essa questão das vagas. Na última hora sempre pode ter alguma coisa, mas a impressão que dá é que vai ter bastante protagonismo, vai ter bastante oportunidade. É a principal liga nacional da Europa e... Cara, o Léo Mendel já esteve na Liga CB, já tinha jogado bem na CB, saiu porque tinha tido uma ótima proposta financeira e também a chance de jogar a Eurocup, agora volta para a Liga CB, que é um lugar que pertence ao talento que ele tem. Então, ótima notícia para o basquete nacional. Hoje, Léo Mendel, Iago e Caboclo, né, pensando aí no core da seleção para médio e longo prazo, é importante a gente seguir de perto aí o que eles vão fazer na Europa, porque são jogadores muito relevantes. E, Lucas, hoje o futuro da seleção também está em jogo, não é isso? É isso, Gibas. 18 horas o Brasil enfrenta Porto Rico pelo Sub-16, né? Copa América Sub-16. E com um componente de dramaticidade, né? Lógico, é uma quarta de final de um torneio super importante. Isso aí já é motivação sempre suficiente, né, Gibas? Mas quem vencer esse jogo, além da vaga na semifinal, garante uma vaga no Mundial Sub-17 do ano que vem, uma competição que o Brasil nunca participou, né? Então tem agora uma chance, foi a segunda melhor campanha do grupo. Porto Rico perdeu para os Estados Unidos, perdeu para a Argentina, ficou com a terceira do outro grupo. O Brasil perdeu apenas para o Canadá, venceu muito bem o Uruguai, venceu a República Dominicana num jogo bem nervoso, bem competitivo, e agora vai enfrentar uma equipe que
talvez seja do mesmo nível da República Dominicana, talvez um pouquinho mais forte, né? Um time que chegava com uma certa... É isso que eu ia dizer. Tinha chegava hype, com um olhar né? assim, cara, esse time pode ser melhor do que a Argentina, viu? Então, a Argentina a gente já venceu, né? Então, a gente vai pegar um adversário que a gente não pegou ainda, né, Gibbs? Então, é um time com hype que a gente não pegou em busca do desconhecido, né? E assim, meu comentário seria exatamente esse, né? Pelo campeonato, Porto Rico é acessível. Pô, tomou uma sacode dos Estados Unidos, como todo mundo sempre toma. Ganhou do México, que não é um super time apertado, até a Argentina ganhou apertado também. E tomou 10 da Argentina, né? Assim, tava no controle do jogo, na frente o jogo inteiro, e tomou uma run no final e o jogo acabou. Foi foda, né? O ritmo da Argentina. Então, assim, em tese, se você olhar o campeonato deles, você vai dizer, pô, não inspira, né? O problema é que esse time chegou lá com um hypezinho, sabe? Tava com carinha de time que era com bons prospectos, né? Tem os irmãos Fuentes, que muita gente se empolga neles, que acredita que vai ser prospect e tal. Tem jogador grande, Porto Rico é tradicional. Então, assim, o Brasil nunca conseguiu ir jogar um Mundial Sub-17. Hoje é a chance, mas é isso, né, Lucas? Se não ganhar de Porto Rico, é que não era pra ir mesmo. Né? Ganhou os jogos que tinha que ganhar, perdeu pro Canadá, que era um time mais forte mesmo, faz parte, perdeu pro Canadá, não é incomum. Acho que o Brasil tem uma geração legal. Acho que o jogo foi ruim do Brasil, não foi um jogo normal, assim, foi um jogo abaixo. Mas chega em condições, chega com um time, chega com um trabalho capaz de avançar. Mas tem que ganhar. Esse jogo é Tem pra que ganhar. ganhar. São 4 jogos valendo 4 vagas. Estados Unidos e Uruguai duelam por uma vaga para os Estados Unidos. Brasil e Porto Rico duelam por outra vaga. Argentina e República Dominicana do outro lado da chave. 3,5 Quem esse. ganhar, 3,5 é o primeiro jogo. A gente é rapidão. ganhar vai para o Mundial. E Canadá e México também fazem uma disputa aí. É aquele sistema que todos passam, Guilherme. Aí na idade escolar, né? É a chamada recuperação. Tem destaque final, Lucas? Givas, o meu destaque final vai para os apoiadores do Café Belgrado, né? cafébelgrado.com.br. Se você é apoiador e você está em São Paulo, considere aí assistir o jogo da Champions, né? Comigo, manda uma DM aí, a gente vai estar marcando um watch party para assistir num bar aqui em São Paulo. E já aviso, viu? Vamos ficar pentelhando. Fiquei sabendo que tem 5 televisores nesse bar, Givas. A gente vai ficar pentelhando para mudar um para o jogo do NBB, né? Acredito que seja super justo. Então é isso. Vamos ficar. Vou poder me sentir mais. Fazer inveja ao Gibas, viu? Me sentir mais próximo dos apoiadores. O Guilherme sangra toda vida que eu encontro um apoiador, viu? Não, fico mó feliz, velho. Pelo contrário. Espero que as pessoas beijem sua careca, né? Eu queria criar essa novidade aí. Você é contra receber beijo na careca, Lucas? Tá tudo bem. Cara, eu sou uma pessoa completamente beijável, viu, Gibas? Gosto muito do carinho. Acho que eu já beijei sua careca já, viu? Porra, minha careca acredito que isso, sim, né? porque eu sou um pouquinho maior que você, então quando eu te abraço mais assim... alto. Isso. Não, um pouquinho só. E aí quando eu te abraço, fica fácil dar um beijo na sua careca. Cara, ele é muito convidativo pra um beijo, assim. Então, queria lançar essa aí pros ouvintes, hein? Beijem a careca do Nepopop, tirem uma foto e mande aí pra gente postar nas redes sociais, que vai ser o go-to-move do NB House. Cara, vou ter que lavar meu cabelo agora, meu suposto cabelo. Tem que comprar um shampoo, velho. Anos que eu não uso shampoo. Tem que estar adquirindo aqui o pequeno pote de shampoo. Isso tiver indicações do bom preço de um pequeno pote de shampoo. É isso. Então é isso. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Siga o Café Belgrado nas redes sociais. E vamos, hein? Hoje acabou o jogo. Tem live imediatamente. O Lucas vai estar na NB House. Cara, não sei o que ele vai fazer pra entrar, mas ele vai entrar. Não sei se vai ser de celularzinho. Não sei se vai ser. Se o Márcio Canuto consegue, é possível. Não, e tem um equipamento muito interessante que foi adquirido aí para essa experiência. Então estou muito curioso pro grau de entretenimento que nós vamos entregar. Então é o seguinte, acabou o jogo, já vem pra live. Já vai lá no nosso YouTube agora que você está ouvindo e já curte lá, pede para te avisar quando começar a live para você não esquecer. Valeu? Forte abraço e até a próxima.